Troca de piso do apartamento. O morador pode só contratar um pedreiro? Hoje vamos falar sobre reformas. Para falar sobre esse tema polêmico que são as reformas, a nossa convidada hoje é a Sheila Matar, arquiteta urbanista, master em arquitetura e, além de tudo, ela é mestre de obras. É isso mesmo, Sheila? Isso. Mestre de obras, depois de tantos anos de formada, eu fiz um curso no Senai, e só eu de mulher e 35 homens. É um desafio aí, né? Com certeza. E o primeiro é quebrar o preconceito, né? Que se tem arquiteta, mulher, mestre de obras. Mas isso deve ter ajudado muito, né, na tua questão de projetos, execução e tudo mais. Sim, com certeza, porque a gente, como responsável pela execução, muitas vezes tu tá passando uma função para a pessoa e tu não sabe exatamente a maneira correta de proceder, né? Então eu fico agora fiscalizando melhor. Vamos falar nisso, então vamos começar por aí. Normalmente a gente pensa na arquitetura, pensa nos projetos, o arquiteto responsável pelos projetos. Aí tem a parte da execução, é outra RT, ou, né, que é a responsabilidade técnica. O arquiteto pode assinar também essa parte da execução? O arquiteto pode assinar registro de responsabilidade técnica por laudo, pode assinar execução de obra e não necessariamente precisa contratar um engenheiro civil, né? Só em situações específicas de patologias específicas, né? Existe uma especialidade dentro da engenharia civil também, não é qualquer engenheiro civil que faz patologias, não é qualquer engenheiro civil que faz cálculo estrutural. E nem todo arquiteto acaba executando também, são alguns. Sim, tem muito arquiteto que não é de obra, é arquiteto só de projeto. Aí você é da obra? Eu sou da obra. E tem uma coisa muito interessante, porque o arquiteto que é da obra, a concepção de projeto dele melhora infinitamente. Porque já vem de trás para frente, já conhece o processo. Né? É a mesma questão também quando o arquiteto às vezes acha que é mais o projeto arquitetônico e não só a questão, e não trabalha a parte de interiores. O interiores também complementa a parte da arquitetura, né, dos projetos. Com certeza, isso era um preconceito que eu tinha, que antes eu fazia só o projeto arquitetônico, não fazia interiores. Só que a partir do momento que eu comecei a fazer interiores, hoje eu penso a casa de dentro para fora. E aí a gente vai falar de interiores e fica aquela dúvida ali se o morador tá lá, quer fazer uma reforma, quer trocar um piso, só quer trocar o piso. Ele precisa de um profissional? O que o síndico precisa exigir no caso do morador? Qualquer reforma com ou sem acréscimo de área, desde que gere resíduos sólidos, que é todo material, caco, parede quebrada. Muitas vezes a pessoa não vai quebrar a parede, ou vai quebrar meia parede, né? Vai abrir um vão, um passa-prato ou uma cozinha americana, precisa ter um arquiteto ou engenheiro responsável pela execução de obra. Pedreiro jamais é responsável por execução de obra, inclusive civilmente nós temos esse compromisso. Né? Aí quando o arquiteto é responsável ali pela execução, tem uma série de processos e procedimentos. Aí tem a tal da norma 16.280, que veio aí para ajudar e para manter a segurança da edificação, né? Essa norma, ela surgiu em 2014, por conta também do desabamento do prédio no Rio de Janeiro. Obviamente que antes disso outros prédios caíram no Brasil e até fora do Brasil. Então, como a coisa não tinha regramento nenhum, ninguém exigia que um profissional fosse contratado, aconteceu isso. Então, dessa maneira, hoje só arquiteto e engenheiro podem ser responsáveis pela execução de uma obra. Projeto é uma coisa e execução é outra. Muitas vezes onde eu sou contratada, eu faço o projeto e eu mesmo executo a obra. E faço laudo, faço a execução da obra e apresento todo esse documento para o síndico do condomínio e apenas com a aprovação do síndico, a prefeitura libera o alvará de construção. É legal também porque fica um histórico para o edifício, né? Que nem a gente fala da saúde ali, que mantém ali o raio-x e todo o histórico da saúde, né? Do paciente, digamos, o histórico do edifício, para manter tudo em segurança. E é interessante para que as pessoas entendam o seguinte, já que tu fizeste essa relação com a saúde, é como se fosse o meu cliente está me contratando, certo? Caso eu, como profissional habilitada, faça alguma coisa errada, o meu cliente não tem responsabilidade sobre isso. É a mesma coisa de tu estar assinando um documento para um médico fazer a cirurgia do teu pai, né? Se ele cometer um erro médico, a responsabilidade não é tua,
né? A tua responsabilidade é ter contratado um profissional habilitado para isso. E dos processos a gente diz assim, eu gostaria que você citasse um pouco mais também dessa questão dos resíduos sólidos. Em Balneário Camboriú tem uma lei específica dos resíduos sólidos. Sim. É um laudo? Não, qualquer obra, tanto com ampliação ou sem ampliação, que gere resíduos sólidos, que nada mais é do que resto de material de construção, é preciso fazer um projeto de resíduos sólidos. O que é esse projeto? Tem classificação. Por exemplo, o resto de tijolo é uma classificação, resto de papelão de cimento é outra, tinta, resíduo de tinta, lata de tinta, até a comida, a marmita do operário é um tipo de resíduo. Então isso precisa ser classificado, quantificado e com isso é feito o cálculo de quantas caçambas precisam para isso. É preciso ter o carimbo da caçamba e o carimbo do local onde vai ser despejado esse material. Isso tudo para que a prefeitura libere. Sem essa liberação não é possível ter o alvará de construção. E no histórico ali que a gente citou, também seria assim, quem são as pessoas que trabalharam na obra, tudo isso, as pessoas que estão executando... O síndico precisa ter a relação de quem vai entrar no condomínio, precisa ter a relação de materiais específicos que vão usar, por exemplo, o martelo rompedor, que é o martelo elétrico. Se for usar isso, o síndico tem que estar avisado, né? Inclusive, isso é uma situação que trepida o prédio inteiro, né? E causa uma sensação de mal-estar e de insegurança. Porém, se tem um profissional que sabe o que está fazendo, eu fiz, por exemplo, em 2008, eu fiz uma super reforma num apartamento duplex e que a gente fez um projeto estrutural, inclusive, né? Fechei uma escada, abri um outro vão na laje, usando um martelo rompedor, o prédio tremia tudo. Existe um risco, por exemplo, de desplacar uma placa de gesso em cima de alguém, né? De um morador de baixo, existe. É um risco calculado, vamos dizer assim. Mas nesse caso, como eu tive que contratar um engenheiro estrutural para passar uma viga dentro do apartamento, né, para fazer o reforço de viga, e também contratei porque a própria condição do prédio era péssima, de manutenção, já tinha corrosão nas vigas, na ferragem de vigas e pilares, e eu contratei um engenheiro especialista em patologia. Então, ainda que eu fosse a administradora, a maestra da obra, eu contratava outras pessoas. Montou um time forte. Sim. E aí, para a gente falar também um pouquinho sobre essa gestão, né, no caso, acaba se tornando transparente, né, tanto para a administradora, para o síndico e tudo mais, mas eu quero falar um pouquinho também sobre regularização, que a gente às vezes tem algumas curiosidades, a área o morador quer ampliar lá e faz por conta. Pode citar também alguns casos? Isso acontece com muita frequência, principalmente quem mora no primeiro pavimento e tem a área de terraço. Eles acham que, vou fazer um puxadinho, eu vou colocar uma banheira, eu vou colocar uma hidromassagem, um ofurô, uma piscina. Isso, a laje, normalmente, ela não foi projetada para isso. Então, é preciso entrar em contato com o engenheiro calculista da construtora, tem que ter autorização do condomínio para fazer isso. E qualquer área coberta, pode cobrir com vidro, com telha acrílica, com qualquer coisa, cobriu, a prefeitura entende como área construída. E isso tem que ser regularizado junto à prefeitura. Senão, rola multa. Com certeza acontece multa e não adianta achar que está clandestino, porque a prefeitura faz um levantamento aéreo de todas essas áreas e ela já sabe, compara, né, originalmente como o prédio está aprovado dentro da prefeitura. O geoprocessamento. Isso, o geoprocessamento, como esse projeto está lá dentro da prefeitura e por que foi feita aquela área. E se a pessoa quiser manter aquela área, ela vai ter que pagar por isso. Além do IPTU dessa área que ficou maior, que é uma situação totalmente diferente, o IPTU você paga todo ano por aquela área também, mas a regularização, que é paga apenas uma vez. Para lembrar também que envolve taxa de permeabilidade, aí depois o pessoal, mas a cidade tem enchente e tudo mais, cada um vai ali, por isso precisa fazer tudo bem, de forma correta, né? E Sheila, pra gente falar um pouquinho também, assim, do projeto, às vezes as pessoas acham caro contratar um arquiteto, e na verdade existe um cálculo ali em relação à tabela do Sinduscom e tal, que é uma porcentagem tão pequena em relação aos projetos que, na verdade, os síndicos deveriam ter uma autonomia para contratar os arquitetos para os projetos sem precisar até de uma assembleia, né? Se fosse falar. Para tu ter uma ideia, Miriam, muitas vezes os meus honorários são menores do que o do pedreiro. Ou do que o piso também. E o que acontece? Nós somos os primeiros a entrar e os últimos a sair. Quando eu contrato o pedreiro, o pintor, o eletricista, o encanador, eu tenho que estar desde o começo até o final da obra. Todos eles vão embora e eu continuo lá. E outra coisa, se acontecer qualquer problema na obra depois que eu sair de lá, eles vão entrar em contato comigo.
Muito legal. Sheila, eu gostaria de te agradecer, parabenizar também, nós estamos gravando no Dia do Arquiteto, então parabéns, obrigada. né? Para nós, né? Para nós, é isso aí, muito obrigada. E para vocês também que estão assistindo Quando Emite no Conde TV, não esquece de mandar perguntas também, a Sheila pode estar aqui respondendo mais perguntas de vocês. Não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. Muito obrigada.